Paz do Senhor, irmãos, missionária Karen, estou aqui mais um dia com vocês e eu gostaria de compartilhar hoje uma palavra revelada do céu. A palavra que eu queria compartilhar com vocês está em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 5. Peço igualmente aos jovens, estejam sujeitos aos que são mais velhos, que todos se revistam de humildade no trato de uns com os outros, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele, em tempo oportuno, os exalte. Lance sobre Ele todas as suas ansiedades, porque Ele cuida de vocês. Aqui está falando a palavra para os jovens, mas essa palavra, eu creio que ela vale para todos nós, né? Nos dias de hoje. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, escreveu isso há muito tempo atrás, cerca de mais de 2000 anos que ele escreveu isso. Foi entre 50 e 60 depois de Cristo, aproximadamente. Mas é uma palavra hoje que ela nunca esteve tão atual como nos dias em que nós estamos vivendo. Que devido à nossa ansiedade, nós somos o ser humano, ele é muito ansioso. Porém, nosso corpo é feito de alma, corpo e espírito. E às vezes a nossa alma, pelas coisas dessa terra, está ansiosa, desesperada. E às vezes nós fazemos as coisas como de qualquer maneira, de qualquer jeito. E aqui o Senhor fala nessa palavra, né? Que devemos não estar ansiosos, mas em tudo lançarmos todos os nossos problemas, todas as nossas dificuldades, lançarmos ao Senhor. O que é lançar ao Senhor? É orar. Tudo aquilo que nós tivermos dificuldade, nós devemos reclamar perante somente ao Senhor. Porque Ele é o único que pode fazer alguma coisa por nós. Aliás, tem coisas que só Ele pode fazer, que ninguém mais dessa terra pode fazer. E às vezes nós vamos desabafar com alguém, às vezes a pessoa não é muito confiável, às vezes achamos que a pessoa é um amigo nosso, ou às vezes nós vamos lançar nossas tristezas, nosso estado de espírito, nossa dificuldade nas redes sociais, para todo mundo ver. E para quem realmente pode estar resolvendo o nosso problema, a gente não lança, a gente não se prostra, a gente não se humilha, a gente não pede ao Senhor. Não pede para aquele que realmente pode estar resolvendo nossos problemas. Quem de fato pode resolver. Quando Pedro escreveu essa carta, ele estava escrevendo a vários cristãos, um deles era da Capadócia, vários cristãos da Ásia, alguns judeus, porque eles estavam passando por tribulações, por perseguições, ainda que não era aquela perseguição acirrada sobre a igreja, mas eles estavam passando por perseguições. E Pedro escreveu isso para esses cristãos que estavam passando por essas perseguições em prol do Evangelho. Inclusive várias passagens de Pedro fala isso, que nós devemos sofrer por Evangelho. Não sofrer por coisas mundanas, mas sofrer por Evangelho de Cristo. E da mesma maneira, hoje, nós não estamos nas perseguições como aqueles cristãos estavam. Mas nós passamos por aflições, por tribulações, por problemas do dia a dia, que está sujeito a todos nós que vivemos nessa terra. E o que nós devemos fazer? É aquilo que Pedro está relatando na carta, que é procurar o Senhor, que é lançar-se aos pés dele. O que é lançar-se aos pés do Senhor? É nós clamarmos ao Senhor, nós humilharmos a Ele, nós pedirmos, nós implorarmos. Irmãos, hoje a igreja moderna acha que ela pode mandar em Deus, que ela pode determinar e está tudo bem. Não é assim.
O Senhor fala para nós nos humilharmos a Ele. E aqui uma das passagens de Pedro que eu quero ressaltar com todos vocês, que eu achei importante. Porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Está aqui no versículo 5, parte B. Que todos se revistam de humildade no trato de uns com os outros, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graças aos humildes. Amém? Então Deus não gosta de soberbos. Deus não gosta de orgulhosos. Deus quer que nós nos humilhamos perante Ele, clamamos, imploramos a Tua misericórdia. Ana orou, clamou, implorou. Está lá em 1 Samuel, capítulo 1, a história de Ana. Depois vocês vejam. Eu vou colocar aqui na descrição do canal a história de Ana, o versículo e o capítulo. Então Ana clamou, Ana implorou, porque Ana era estéril, ela não podia ter filhos. Numa época que uma mulher que não gerasse, ela era considerada inútil. E Ana vivia sendo humilhada pela outra esposa do seu marido, Penina, porque ela não podia engravidar. E ela clamou ao Senhor. Ela implorou de tal maneira que o sacerdote Eli achou que ela estava bêbada, embriagada. Depois vocês vejam a história. E o Senhor ouviu o clamor de Ana. O Senhor ouviu o pedido de Ana e gerou Samuel. E não só Samuel, que depois Ana teve mais filhos. Então o Senhor deu muito mais daquilo que Ana pediu. E assim somos nós, se nos humilharmos, se estarmos debaixo da poderosa mão de Deus, se nos dispusermos de todo o nosso orgulho. Nós precisamos parar de achar que nós conseguimos alguma coisa sozinho, que a nossa força é sozinha, que a nossa habilidade é sozinha, que nós não precisamos mais de ninguém. Sério, irmãos, que se o Senhor der uma ordem, se o Senhor tirar o nosso sopro, nosso ar, nós morremos. Então até o ar que a gente respira é pela misericórdia do Senhor. Quanto mais a nossa vida, mais as nossas coisas. Então que nesse período, seja manhã, tarde, que você for ver esse vídeo, você hoje se proste, se humilhe, entre debaixo da poderosa mão de Deus. Reconheça que você, nós não somos nada. Nós somos um verme. Nós não somos nada. E nós dependemos da misericórdia do Senhor. Que nós possamos hoje nos humilhar, clamar a Ele de todo o nosso coração. E Ele vai ouvir o nosso clamor, vai atender o nosso pedido. Amém? Gostaria que você fechasse os olhos. Eu gostaria de encerrar com uma oração. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós estamos aqui nesse dia, Senhor. Eu não sei quem está aí do outro lado, que hora vai ver esse vídeo, se de manhã, de tarde ou à noite, mas que o Senhor toque no coração dessa pessoa, se ela estiver aqui em qualquer lugar, no trabalho, aqui no Brasil ou fora. Toque no coração dessa pessoa, Senhor. Toque nela, Senhor. Que ela possa largar toda a ilusão desse mundo, o orgulho, Senhor, a cobiça, e se humilhar. Reconhecer que sem o Senhor nós não somos nada. Nós não chegamos a lugar nenhum. Que essa pessoa do outro lado dessa câmera possa reconhecer isso. Que é só a Tua misericórdia nos mantém em pé. Amém? Que Deus abençoe o dia de vocês. Deus seja sempre louvado. Amém?